Muito bem, sou eu, Marcelo Benevides, de volta aqui ao escritório da Crispin Law para conversarmos sobre as atualizações no mundo da imigração aqui nos Estados Unidos. Tudo bem, doutora Hannah? Tudo ótimo, e com você, Marcelo? Tudo indo bem aqui nesse país, mais ou menos, mas estamos tentando sobreviver. Doutora Hannah Crispin, eu vi um e-mail recente, que eu estou lá na mala direta lá do Serviço de Imigração, então volta e meia eu recebo notícias, né, diretamente da própria agência, né? E eu vi ali um destaque de que o governo Trump parece que está indo para cima, né? Não sei como é que vai ser isso, um pente fino nesses processos aí que são chamados aí da lei do abandono, né? Que um dos pais, de fato, abandona os filhos, né? E aí a mãe ou o pai, né, que ficou com o filho, consegue legalizar essa criança, né? Esse menor de idade. Então eu queria primeiro que a senhora explicasse do que se trata essa lei, e se o governo realmente está indo para cima desses processos. Bom, primeiro é o seguinte, isso de que o governo anunciou que vai passar um pente fino, digamos assim, nesses casos, não é surpresa nenhuma, porque nos últimos anos, eu falo dessa forma, virou moda esses casos, principalmente dentro da comunidade brasileira. Houve uma explosão do número de pessoas aplicando para o SIJS, que é o Special Immigrant Juvenile Status. Isso é uma lei, Marcelo, que já existe há muitos anos. Muitos. Eu lembro que o primeiro caso que eu fiz, se não me engano, foi em 2003. Tá? Há mais de 20 anos. E isso, de repente... as pessoas, não sei como é que descobriram ou começaram, milhares, centenas de milhares de pessoas aplicando, e a imigração começou a suspeitar e agora falou que vai, inclusive, rever casos que foram aprovados anteriormente. Eu sei que na comunidade a gente chama de lei do abandono, mas não é só abandono, não. Essa lei pode dar benefícios imigratórios, green card, inicialmente, né, para um jovem. Em alguns estados ele tem que ter menos do que 21, em outros estados menos do que 18. Em Massachusetts? Em Massachusetts é menos do que 21. Antes era 18. Isso há uns anos atrás eles ampliaram para até ser menos do que 21. Então esse jovem vai ter que comprovar que ele ou ela, né? Então, que ele foi abandonado ou negligenciado ou abusado por um pai ou mãe, ou por ambos. Agora, isso se aplica também para jovens que têm um dos pais falecidos. Tá bom? O falecimento é interpretado na lei como que um abandono. Então, é possível se fazer também esse processo para quem tem um dos pais, ou, infelizmente, ambos os pais falecidos. Sim, o jovem, então, no caso, tem que ser órfão, né? Agora, esse processo, de todas as maneiras, ele tem duas etapas. Uma etapa é na corte de família, porque você precisa ter uma ordem de um juiz de família. E nessa ordem, esse juiz vai determinar que, na opinião dele, é melhor para aquele jovem ou para aquela criança permanecer nos Estados Unidos. Só depois que você tiver essa ordem do juiz é que você aí pode entrar com o processo na imigração. Ok. Tá bom? Ok. Então, até aí tá claro. Isso, começa na corte de família e depois vai para a imigração. Ok. E você tem que entrar com o pedido na imigração, se nós estamos falando de alguém que mora aqui em Massachusetts, antes do jovem fazer 21. Ok. Tá bom? Esse processo, se ele é aprovado, a pessoa tem um direito ao green card. Lá na frente, ele pode até se naturalizar. Agora, tem um detalhe interessante nesse processo, é que no futuro, se esse jovem, mesmo ele sendo cidadão americano, ele nunca vai poder aplicar para os pais. E não faz diferença se, por exemplo, foi o pai que abandonou, mas a mãe está lá com a criança, ele nunca vai poder aplicar para a mãe também, nunca vai poder pedir à mãe, como a gente fala, né? Sim. Mesmo já sendo cidadão. E no caso desse jovem, aí não importa se ele entrou aqui ilegalmente ou se ele ficou aqui além da permanência?
Isso, sim, é uma forma que é possível se legalizar e ter esse processo aprovado, independente da maneira que ele entrou nos Estados Unidos. Ok, então entrando ilegalmente ou permanecendo aqui, né, ficando além da permanência, ele poderia também aplicar, e aí somente ele se legaliza, né? Somente ele se legaliza. Não, eu ouvi dizer que, dependendo do caso, poderia passar para o padrasto ou para a madrasta? Sim, existe, porque é aquela coisa assim, uma falha da lei que determina, e eu até ia falar sobre isso também, uma falha da lei que determina que aquele jovem não vai poder aplicar nem para o pai e nem para a mãe, mas pai e mãe biológicos. Então, se sua mãe está casada com outra pessoa, nós podemos então fazer a legalização e fazer o argumento de que está legalizando o padrasto e não o pai. Entendeu? Ou então está legalizando a madrasta e não a mãe. Olha que distorção, né? Incrível, porque a mãe fica com o filho que, né, de fato foi abandonado. Vamos entrar depois no caso de fraude, mas né, imaginando o cenário, né, que de fato a criança foi abandonada. A mãe fica com essa criança, a mãe não ganha essa graça, né? Eu não sei por que a lei foi aprovada dessa maneira e por que ficou esse buraco de falar não pode legalizar os próprios pais. Mas aí não menciona nada sobre legalizar. E aí o padrasto pode... ou a madrasta. Que coisa, né? Bom, mas aí existe também você tem que comprovar de que o pai ou a mãe se casaram com outra pessoa quando aquele jovem tinha menos do que 18 anos. Ok. Tá? Isso vale para Massachusetts 21 ou tem que ser 18? Não, tem que ser 18, porque isso é lei de imigração. Okay. Isso é lei de imigração. Então tem que estar casado legalmente, não basta ter aquela união estável, tem que estar documentado. É certidão de casamento. Até a criança completar os 18 e aí no caso... Antes de fazer 18 e aí a mãe não ganha e o padrasto no caso... Ou ao contrário. Então vamos falar padrasto ou madrasta. É verdade. Realmente, tá vendo, gente? Por isso que a gente tem que estar diante de advogado mesmo, porque para atender as leis americanas, só com especialista mesmo, né? Só que, doutora, a gente está falando aqui de um cenário real, né? De pessoas que de fato são abandonadas, né? De famílias que são atingidas, mas a gente sabe também que, infelizmente, muitos casos por aí, né, estão sendo até aprovados de pais que não abandonaram necessariamente a criança, né, e que, de repente, essas mães estão buscando legalizar esses filhos. Né? Aí o problema é que isso virou produção em massa. Literalmente. Então, eu sou jovem, eu estou aqui, eu tenho menos do que 21, eu estou aqui sozinho, vou entrar nessa lei, entendeu? E a verdade é que em muitas cortes de família, os juízes, você tem que preparar uns formulários, você tem que preparar uma declaração daqueles jovens, e pelo menos os juízes de família aqui em Massachusetts, muitos estavam... assinando essas ordens administrativamente, sem até ter audiência com a pessoa. Outros faziam questão de ter audiência. Eu, há pouco tempo, inclusive, presenciei na corte de família de Lowell, não vou mencionar nome de juiz e nem nada disso, obviamente, mas eu presenciei um juiz sendo duro com uma mãe que estava lá com a criança, que ela estava querendo essa ordem de família, e o juiz perguntou para essa mãe, mas seu filho tem 2 anos de idade, tem quanto tempo que você está aqui nos Estados Unidos? Aí a pessoa respondeu, a mãe respondeu, e o juiz falou, mas então você veio para cá com a criança? Ela falou sim, e aí o juiz falou, mas então o pai não abandonou, você pegou a criança e veio sozinho para cá. E o juiz, nessa hora, não assinou a ordem, não, sabe? Então, o que nós temos visto acontecer é que agora um grande número de juízes está, assim, marcando audiência e querem conversar ou com o jovem ou com quem está pegando a guarda, né? Sim. Daquele menor de idade. O responsável, se é uma criança pequena, como foi no caso dessa audiência que eu te falei, e a imigração... A mesma coisa, muitas vezes já fui contactada por pais que receberam a intimação da corte de família, falando que, onde está lá dizendo que o filho ou a filha entraram com essa petição, estupefatos, de falar como é que meu filho está fazendo isso, como é que minha filha está fazendo isso, eu não abandonei ninguém, meu filho saiu de casa
tem 1 mês e agora está falando que eu abandonei, ou está falando que eu abusei dele. Então, infelizmente... Está acontecendo, né? E aí, no caso desses processos sendo revisados, as consequências para o jovem, né, que de repente entrou num processo sem nem saber, às vezes, no caso de uma criança de 2 anos de idade, né, absolutamente vulnerável, né? Uma criança, eu não sei, estou ressaltando, se eles então vão procurar os próprios pais que fizeram o processo, porque obviamente uma criança de 2, 5, 10 anos não é responsável, não tem poder de decisão nenhum, mas jovens, principalmente para quem está entre 18 e 21, esses já são crescidinhos. Que são adultos, né, são considerados, são pessoas adultas. Sim. Eu não sei se eles vão questionar as próprias pessoas. E aí, no caso, quais são as consequências? Marcelo, vamos esperar para ver se eles Pode vão ter a revogação. Realmente fazer isso, e se a pessoa já estiver com green card, se eles vão colocar a pessoa, mandar um documento falando que nós vamos colocar em processo de remoção na corte, porque a pessoa usou fraude para receber isso, e eu acredito que nos casos que estão agora ainda pendendo com a imigração, que existe um número gigantesco de casos de pedidos de green card pendendo nessa categoria, eu acredito que eles vão realmente passar um pente fino querendo a informação e, de repente, chamando para entrevista também. Bom, e aí podemos ter um cenário realmente difícil para o jovem, né? Que de repente, se ficar constatado ali aos olhos da justiça que aquele processo foi fraudulento, calcula-se que vai vir aí perda, né, do documento e vai saber o restante que pode acontecer. Pode ser, né? Mas vamos lembrar primeiro que o seguinte, a lei existe para poder beneficiar aqueles que têm como comprovar todos os requisitos, Sim. Né? Agora, quando existe um abuso ou então fraude, é uma posição da imigração. O que comprova, doutora, de fato, juridicamente falando, né? Quais são os requisitos exigidos, né, para determinar que um pai ou a mãe abandonou o filho? Bom, isso depende, isso é uma coisa complicada, porque isso vai depender muito do que a imigração vai solicitar. Isso, eles começaram agora a questionar isso, né? Então, eles podem pedir, falar, eu quero uma explicação de por que você está falando que, por exemplo, o seu pai negligenciou você ou sua mãe, aonde que você morava, vamos dizer, antes de você vir para cá, você tem algum documento de que houve abuso, por exemplo, houve algum envolvimento de escola, houve algum processo criminal contra aquela pessoa? Eu não sei nem se eles podem chegar a tentar entrar em contato com aqueles pais, porque no processo da corte de família, você tem um endereço dos pais, os pais são notificados. E muitos pai, mãe, não vão para a audiência de família, porque primeiro que tem muita gente que está no Brasil, segundo que tem muita gente que tem medo, não tem coragem, inclusive, de ir lá peitar um filho na frente de um juiz e falar, você está mentindo, o que você está falando não é verdade. Então, é uma situação terrível para os pais. Uhum. Eu já presenciei, estando em corte, audiências nas quais pais compareceram e falaram para o juiz, o que meu filho ou minha filha está falando não é verdade, tinham documentos para comprovar. Uhum. E aí o processo não foi aprovado. No caso do processo não ser aprovado, simplesmente ele é negado e vida que segue, né? Na corte de família, sim, o processo, então eu não vou aprovar, acabou. Okay. Mas se você está na imigração, a coisa pode complicar muito. Vamos ver o que eles vão fazer, ou se isso vai ser só por enquanto uma ameaça para deixar todo mundo um pouco mais nervoso. Principalmente quando eles falam que vão revisar, né, já causa realmente um frisson, né, na comunidade. Né? Sempre muito esclarecedor, impressionante, doutora Hannah Crispin, né? A gente aprende, toda semana a gente aprende, você só ganha, né, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like nesse vídeo, porque toda semana nós temos aqui a participação brilhante desta super advogada. Reforçar que eu vou deixar o telefone fixado no comentário para você entrar em contato com o escritório da Crispin Law, né, para casos imigratórios, casos de família também aqui nos Estados Unidos. Vocês podem contactar esse super escritório. Doutora Hannah Crispin, mais uma vez, muito obrigado.
Prazer, Marcelo. Até a próxima. É isso, meu povo. Até a próxima com mais um vídeo aqui no canal do Benevides. Se inscreva aqui no canal.